E aí, menosada, bora para mais um vídeo? Esse videozinho aqui a gente vai falar sobre métodos de estudos cientificamente comprovados sobre aprendizado, né? Esse canal, como ele é focado em passar em residência médica, a gente precisa ter um método de estudo que garanta que a gente está aprendendo, né? A gente não basta a gente só sentar a bunda na cadeira e ver videoaula. Isso não vai te fazer aprender. Sinto lhe informar se você já faz isso, né? Mas, inclusive, ver videoaula é um dos piores métodos de estudo. Assim como grifar apostila, ler, só ler de forma passiva, né? Mas enfim, eu vou explorar isso melhor. Nós vamos falar sobre duas meta-análises. Uma é a Meta-Analysis of 10 Learning Techniques, que é esse endereço aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo os endereços para vocês pesquisarem depois. E o segundo estudo é esse estudo de Barrick et al., que eu não lembro o título dele, mas ele é um estudo que fala sobre o esquecimento e como ele se relaciona com estudar, né? Memorização de coisas e estudo. Então, o que a gente faz quando a gente vai fazer estudos para residência médica? A gente faz questões, faz resumos, faz flashcards, vê videoaulas, grifa, apostila. E esse estudo veio para responder justamente isso. Então, quais são as melhores técnicas de estudo? Esse estudo ele classificou as técnicas de estudo em alta, moderada e baixa efetividade. Entre alta efetividade a gente vai ter os testes práticos e a prática distribuída. Eu já vou explicar que é cada um deles um por um. Em moderada a gente vai ter então estudo intercalado, autoexplicação, interrogação elaborativa. Autoexplicação seria explicar para si mesmo, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter feito isso alguma vez na vida, né? De explicar o próprio tema para si mesmo. E de baixa efetividade é fazer resumos, mapas mentais, releitura, sublinhar e mnemônicos. Se você compra resumos, mapas mentais ou qualquer coisa envolvendo isso daqui, você está no nível abaixo ainda de baixa efetividade. Você está num nível sub-efetividade, na realidade, né? Porque você está estudando um método de forma passiva que nem mesmo foi você que fez, né? Então, o que é uma técnica de alta utilidade para aprendizado? Então, técnica de alta utilidade é uma técnica que no longo prazo vai te gerar uma memória mais efetiva do que você aprendeu, certo? Esse artigo ele traz dois principais, né? Um deles é a prática distribuída, que muita gente fala aí na internet, e sei que tem muitos outros youtubers que falam sobre fazer um Notion com repetição espaçada, né? Isso é muito comentado, né? Mas você não precisa ter necessariamente um Notion para fazer uma prática distribuída de questões, né? De conteúdos, perdão. Então, o que ele diz basicamente a prática distribuída? É estudar um tema hoje e distribuir uma revisão dele ao longo do ano. No próximo artigo a gente vai ver que quanto mais distribuído ele está, mais dias existem entre o estudo principal e as revisões, mais efetivo esse estudo acaba se tornando. Eu vou até mostrar um gráfico para vocês mostrando que pessoas que revisam a cada 58 dias têm uma melhor retenção de conteúdo do que pessoas que revisam a cada 30 ou a cada 14 dias. Ou seja, quanto mais distribuído está, maior é o espaçamento entre as revisões, melhor, mais efetivo vai ser seu estudo. Outro estudo de alta intensidade seria o teste prático. O teste prático seria basicamente responder coisas, né? Responder questões, flashcards, quiz. Isso vai desafiar o seu cérebro. Desafiar como o seu cérebro, né? Quando nós fazemos uma questão, a gente não está fazendo um estudo de forma passiva, a gente está fazendo um estudo de forma ativa. Quando você está vendo uma videoaula, você está muito focado em copiar, transcrever o que está sendo dito daquilo ali para um resumo, ou até mesmo só ouvindo ali, tentando relembrar depois o conteúdo que foi ensinado para você. Quando você está fazendo uma questão, você está tentando achar de forma prática no seu cérebro a solução daquele problema. E a solução daquele problema vai estar envolvido com o conteúdo que você estudou antes de fazer a questão. Ou se você não estudou, você está tentando aprender o conteúdo fazendo a questão. Isso vai gerar uma memória diferente, uma associação diferente no seu cérebro. O seu cérebro ele vai interpretar aquela questão e vai pensar de que forma eu posso resolver esse problema. O que eu sei dessas alternativas aqui pode me ajudar a resolver esse problema. Então,
cada item que a questão possui vai te gerar conhecimento visando responder e acertar aquela questão. Então, isso é completamente diferente de você fazer outras formas de aprendizado, né? Como, por exemplo, estudo intercalado. Alternar temas aumenta a capacidade de resolver problemas complexos. Então, mas ainda assim, não é tão efetivo como estudos com repetição espaçada e resolução de problemas, né? Autoexplicação, como eu já falei, não é tão efetivo quanto responder questões. E responder questões, por exemplo, de emergência hoje e deixar para responder emergência de novo só daqui 1 ou 2 meses, né? E nós temos métodos de baixa efetividade, que seria fazer resumos, mapas mentais, releituras, sublinhar mnemônicos. Tanto é quantos mnemônicos existem na medicina, né? Eu não lembro a maioria. Eu lembro de alguns que são fáceis de lembrar, tipo, a debutante vomita tequila. Todo mundo conhece esse, né? Foi o Medicurso que criou lá, a professora do Medicurso, aquela carioca lá. Que eu acho que foi ela, né? Que é de hepatite A, debutante, DTP, vomita varicela, tem a tetra viral também, né? Que inclui a varicela, vomita tequila, que é tetra, e vomita tequila. Acho que era isso, né? Debutante vomita. Mas enfim, outro que nós temos para lembrar, a TMP, né? Que é a vacina dos 12 meses, que é a tríplice, a meningo e a de pneumococo, né? Então, esses mnemônicos, normalmente você acaba lembrando mais deles quando você responde questões. Você vai responder questões, você vai tentar lembrar qual que é a vacina dos 9 meses. É a febre amarela. Ou qual é a vacina dos 15 meses. É o debutante vomita tequila, né? Você vai lembrar porque você fez questões. Você não vai lembrar do mnemônico porque você decorou o mnemônico. Porque uma hora, quando você decora o mnemônico, em algum momento você vai esquecer esse mnemônico. Como eu posso dar um exemplo meu mesmo. Eu estudei várias vezes o mnemônico do chicote, que é dos critérios de Wells, para não é pneumotórax que fala, acho que é embolia pulmonar, né? Eu já nem lembro mais para que ele servia. Mas os mnemônicos que eu fiz questões, eu lembro muito bem. Por exemplo, Heart Score. Heart Score é um mnemônico que eu lembro quase, não por memória, mas quase por dedução, porque eu lembro muito bem para que ele serve. Então, o Heart Score ele vai contar com uma história, fatores de risco, um ECG, uma troponina, Heart Score, enfim. E daí os valores dele, né? Menor que 3 é uma análise, mandar para casa, alta, né? Maior que 7, fazer, como que fala? Mandar para hemodinâmica, né? Fazer stent, ou fazer o trombolítico, alteplase, tecnoplase. E maior que 5 ali a gente faz um estudo para ver se vai ser necessário com a troponina ou não e verifica ali, deixa o paciente sob observação para ver se realmente aquilo é ou não um infarto, né? Quem vai digitar isso vai ser o Heart Score. Então, mnemônicos eles só são úteis a partir do momento que você faz questões e essas questões são respondidas através de mnemônicos, né? O seu cérebro vai ter uma retenção melhor de conteúdo. E aqui chegamos no gráfico que eu estava falando, né? Esse daqui é um estudo que verificou com diferentes pessoas, grupos de diferentes pessoas, separou em 3 grupos, cada uma tinha que decorar tantas palavras em espanhol por tantos dias e fazer um estudo a cada tantos dias sobre aquelas mesmas palavras para ver quem lembrava mais no final. Então a gente teve o grupo A, que estudava a cada 14, o grupo B, que estudava a cada 28, e o grupo C, que estudava a cada 56. No fim, a gente pode ver que o grupo C, que estudava a cada 56, se saiu melhor no final. Eles se lembraram cerca de 55% no final, mais ou menos ali 60% das palavras. O pior grupo que se saiu foi o grupo que estudava quase a cada 2 semanas. Por que isso acontece? Esquecer é saudável. Esquecer é necessário. Então, estudar envolve esquecimento. Se você dá a chance do teu cérebro esquecer um conteúdo e você reestuda aquele conteúdo, ele dá um valor
de memória maior para aquele conteúdo do que para uma pessoa que estuda a cada 2 semanas. Porque normalmente uma pessoa que estuda a cada 2 semanas vê tanto aquele conteúdo que o cérebro ele percebe que tipo, esse conteúdo tá vindo de forma muito dinâmica, então eu não preciso decorar tão bem ele. Agora um conteúdo que tá vindo a cada 56 dias, eu preciso decorar melhor ele porque ele não vai vir tão cedo. Essa foi uma das interpretações que o artigo chegou. Então, uma repetição espaçada com bastantes dias de diferença entre a revisão e o primeiro estudo, gera melhores memórias. E estudar por questões gera melhores aprendizados. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo basicamente para dizer qual vai ser o método de estudo aqui do canal. Lucas, você só faz questão, você só traz questão. Sim, eu só vou trazer questão. Lucas, você demora muito para fazer revisões. Sim, eu demoro muito para fazer revisões, porque eu sigo esse método, eu tenho fé nesse método, esse método funciona para mim. Um exemplo que eu posso dar para vocês é aqui em gineco, porque foi o primeiro tema que eu revisei de todos aqui no meu planner. É só esperar carregar. Vamos lá, GO. Eu tenho um exemplo muito bom aqui, que é infecções sexualmente transmissíveis, que eu subi de 67 para 70 pontos percentuais, e um melhor ainda que é distúrbios hipertensivos na gestação, que eu subi de 63% para 75%. Então, eu respeitei os tempos, intervalos, e eu respeitei a quantidade de questões a serem feitas. Na primeira revisão eu fiz 230, na segunda revisão eu fiz 200, e ainda assim eu aumentei meu percentual de acerto. Na minha primeira revisão de distúrbios hipertensivos eu fiz 100 questões e acertei 63. Na segunda revisão eu fiz 118 e acertei 89. Então, de pouquinho em pouquinho você vai galgando, vai melhorando o teu aprendizado, independente se está demorando ou não. O importante é você ter fé no processo, certo? Eu vou deixar os links dos artigos aqui na descrição. E é isso, rapaziada.